Um salve cinematográfico a todas, todos e todas. Eu sou o Zeca Teixeira. E eu sou o Ivan Villig. Sejam muito bem-vindos ao canal do FIC Rio, Festival Internacional de Curtas no Rio de Janeiro. Você pode confiar que você vai assistir a mais um bate-papo incrível. Então não perca tempo. Se inscreva agora, dê o seu joinha e ative o sininho que é para você ser avisado toda vez que chegar vídeo novo no nosso canal. E lembrando que você já pode conferir o trailer de cada filme em nossa playlist e também os bate-papos que estamos realizando com alguns diretores. E entre os dias 26 e 31 de julho, você vai poder maratonar os curta-metragens incríveis indicados na nossa primeira edição, dentre filmes nacionais, internacionais e universitários. E tudo isso no conforto e segurança da sua casa, totalmente online e gratuito, aqui mesmo pelo nosso canal. E se você quiser saber um pouco mais sobre a qualidade dos filmes da primeira edição do FIC Rio, não pode deixar de conferir o bate-papo que tivemos com o nosso trio de jurado, Clarissa Kushner, Davi Macena e Daniel Machado. Bem, chegou a hora de termos aquele bate-papo sobre cinema independente. E hoje nós temos o imenso prazer de receber a curta-metragista baiana Ceci Alves. E nós teremos a oportunidade de ver dois de seus filmes, Doido Lelé e O Velho Rei. Isso tudo na nossa programação no dia 31 de julho de 2021, aqui no nosso canal do FIC Rio. Mas antes, vamos conferir juntos o trailer destes dois filmes. Adão não se vestia porque Spinelli não existia. E agora vamos à nossa próxima atração, que se chama Leopoldo Caetano? De novo. Meu filho, quando você vai desistir? E vai cantar o que desta vez? Coração materno? Não! Dessa vez vai ser uma música de minha autoria. Temos então o nascimento de um novo Ari Barroso. E como chama esta nova página musical? Doido Lelé. Vocês deviam fazer isso lá na rádio e não cantar esses mementos que não tem Mas nada. eu gosto de coração materno. Desista, meu filho. Coração materno é pra quem pode. Doido. Lelé. Doido. Lelé. Doido. Lelé. Doido. Seu Climério, encomenda pro senhor. Era uma vez um velho rei solitário que vivia triste em seu castelo, pois sua única filha havia partido para um reino distante. Uma fada madrinha, muito boazinha, deu a ele uma caixa mágica que aprisionava dentro dela tudo que merecia ser lembrado. Assim, pai e filha sempre se amariam e estariam juntos. E tudo isso na esperança de que um dia
a filha tivesse pena das coisas que estavam refém daquela caixa mágica e, com a alegria da sua presença, resolvesse libertá-las do encanto que as aprisionou a uma existência cinza, sem sentido. Gostou? É pra você, minha filha. Temos o prazer, o imenso prazer de receber aqui a curta-metragista baiana, nossa convidada de honra da primeira edição do FIC Rio, Ceci Alves. Seja muito bem-vinda, Ceci. Ceci, eu estendo as boas-vindas do Ivan. Muito obrigado pela sua presença, obrigado por você ter aceitado o nosso convite, obrigado pela sua alegria, pelo seu carinho. Seja muito bem-vindo. Eu aqui agradeço o convite de vocês, eu fico muito feliz de estar aqui, fico muito honrada. Quero que o festival tenha vida longa, né? Primeira edição, e que se estabeleça e que corra esse país aí, porque a gente precisa, de fato, de iniciativas como essa que priorizem e valorizem o curta-metragem. E eu agradeço muito, a honra é toda minha, o prazer. Enfim, eu estou muito contente de estar aqui com vocês. Que bom, Ceci, a gente fica feliz também. Bem, é hora daquele resumo da trajetória da nossa querida Ceci até aqui. A baiana Ceci Alves é cineasta, roteirista e produtora, que imprime em seus trabalhos uma narratividade musical, lidando com questões de militância e protagonismo dos excluídos de uma forma afetiva e política. Tem larga experiência na área de comunicação, com ênfase em jornalismo e cinema, e é uma documentarista e curta-metragista reconhecida, com premiações no Brasil e no exterior. Mestra em artes cênicas pela Universidade Federal da Bahia, é roteirista e montadora formada pela Escola Internacional de Cinema e TV de San Antônio de los Baños, em Havana, Cuba, e especializada em direção pela Escola Superior de Audiovisual da Universidade de Toulouse, na França. Foi fundadora do Núcleo de Audiovisual do Jornal Correio e do site Correio 24 Horas, em Salvador, no qual ganhou o prêmio Tim Lopes, em 2015, pela série de reportagens intitulada Tempo Perdido. É co-roteirista do longa-metragem Avorrai, A Peleja de um Trovador, cinebiografia do cantor e compositor paraibano Zé Ramalho. Desenvolveu as séries de TV Ua Bem Bum e 100 Horas, esta última selecionada para o Laboratório de Narrativas Negras e Indígenas para o Audiovisual 2020, organizado pela FLUP, Festa Literária das Periferias, em parceria com a Rede Globo. Seu primeiro curta-metragem, Doido Lelé, completou no ano passado 10 anos de lançamento, tendo sido apresentado em mais de 100 festivais e mostras no Brasil e no exterior, inclusive no Festival de Cannes. Ceci, parabéns pela belíssima trajetória. É com grande orgulho mesmo que o FIC Rio tem você como uma curta-metragista convidada da nossa primeira edição. Nossa, quando eu ouço falar assim, essa minha folha corrida, eu fico, nossa. Enfim, é bem contraditório, né? Porque eu fico olhando que eu fiz muita coisa, mas eu tenho tanto por fazer ainda. Eu sinto muito essa, inclusive na seara de curtas-metragens, porque as pessoas sempre falam, né? O curta-metragem é apenas o cartão de visita, curta-metragem é algo que você faz só para começar a sua carreira, curta-metragem é só um ensaio estilístico, mas eu acho que curta-metragem diz tanto. Eu acho que ele é tão à vanguarda do cinema, ele está num lugar que
num lugar que se propõe a ser um lugar de poder e as pessoas não prestam atenção nisso. Então, eu sinto muita vontade de continuar fazendo curtas, muita vontade. Inclusive, eu tenho um projeto de curta, que é uma adaptação de um conto de Jean Willis, grande Jean Willis, queridíssimo Jean Willis, que foi meu colega. A gente fez a mesma faculdade, a gente não foi contemporâneo, mas eu sou veterana dele, a gente fez a mesma faculdade e a gente foi colega de jornal lá em Salvador. Meu amigo querido, e eu estou adaptando um conto dele, chamado Bolero de Satã, para ser um curta-metragem que vai falar sobre violência doméstica contra a mulher. E assim, eu acho que é uma fonte inesgotável de pesquisa de linguagem, de conclamação de temáticas. Ele é uma fonte inesgotável, riquíssima, um curta-metragem, para que a gente coloque o cinema, para que a gente reposicione o cinema, principalmente o cinema nacional que está passando por tantos percalços, e que a gente não pode deixar morrer, não pode deixar que o curta-metragem fique em segundo plano, ou como uma coisa ultrapassada, ou como algo que é apenas um exercício de iniciantes, né? O curta tem que ter vida longa, até como um tubo de ensaio de um cinema por vir, né? De um cinema que se pretende possível. Então, é por isso que eu fiquei mais ainda honrada e muito feliz de estar aqui, de vocês estarem encampando um festival de curta-metragem, porque a instância da exibição é muito importante para os curta-metragistas, assim. É muito fundamental, assim, é elementar que exista uma instância de exibição e instâncias de exibição que resistam e que coloquem essas produções cada vez mais no mundo. Então, assim, me causa é como se fosse um descolamento. Assim, quando eu ouço Minha Folha Corrida, eu fico, nossa, sou eu. Me causa um descolamento, mas me dá muito essa sensação de o que é que está por vir, assim. Eu fiz isso tudo, mas e aí, o que é que está por vir agora? Então, não sei, é mais ou menos por aí, assim. Eu acho que eu fiz um mashup das coisas todas. Eu concordo plenamente com você no que você está falando sobre o curta-metragem, na importância que né, da gente abrir espaço e valorizar o curta-metragem, porque ele tem realmente uma força muito grande de sintetizar histórias e de comunicar ao público, né? E é justamente por isso que a gente criou o FIC Rio, justamente para poder valorizar e dar mais acesso às pessoas a assistirem com esse engajamento, porque eu vejo que quem faz cinema, quem faz curta-metragens, valoriza bastante. Mas o público, em geral, ele não está educado para isso, ele não tem tanto conhecimento. Acho que falta mais canalizar isso, né? Fazer essa ligação entre a mídia e o público. Então, acho bem importante isso que você falou, e conversa muito com a nossa perspectiva também. Sim. E falando, então, sobre os teus filmes, né? Vamos começar sobre o Doido Lelé. 11 anos já de lançamento do seu curta, e uma carreira vitoriosa em vários festivais mundo afora. E você dedica o seu filme ao seu pai e aos que persistem, né? Eu queria que você nos contasse como é que surgiu essa vontade de contar a história desse menino. Como é que foi o seu caminho para chegar a ser realizadora do seu primeiro filme? Primeiro, eu queria dizer que foi genial isso que você falou, porque é uma peça de comunicação imediata, assim. Eu acho que leva as temáticas de uma forma muito proeminente e muito pontual para quem tem que ouvir aquelas mensagens. É muito legal isso que você falou. E sim, a outra coisa que você disse também é muito, muito pertinente. Existiu uma desarticulação do que é o curta-metragem no Brasil. De tempos em tempos existem essas ondas de desarticulação, né? Existiu uma onda de desarticulação antes da retomada, para fazer com que a gente perdesse o gosto pelos curta-metragens brasileiros e pelo cinema nacional em geral.
houve uma desarticulação da lei do curta, que existe ainda, mas que é letra morta, mas existe ainda está em vigor, ela não foi revogada. E existe agora, né, começou com o sucateamento, com o grande sucateamento do cinema a partir de 2016, começou também o sucateamento do curta, incidindo principalmente nos festivais, por isso que eu acho muito importante que vocês existam, enquanto resistência. Porque quando eles vão e ceifam os festivais, ceifam o dinheiro que dava vigor aos festivais, isso também vai matando de inanição a produção de curta-metragem, vai perdendo importância, vai esmaecendo. Então, as duas coisas que você falou, educação e comunicação, são realmente as palavras definidoras para esse cenário aí, onde o curta-metragem se circunscreve. Agora, respondendo sua pergunta sobre Doido Lelé, eu sou filha também das políticas públicas para o audiovisual dos governos Lula e Dilma, mas precisamente do governo Lula. Eu fiz cinema na década de 90, né? Eu estudei cinema, esse estudo de cinema que vocês mencionaram na minha folha corrida, foi na década de 90, e eu voltei para o Brasil, foi assim, durante a retomada, eu voltei para o Brasil ainda sobre os ecos da retomada, mas não existia uma política pública estabelecida para o cinema, né? A gente ficava tentando fazer e nada, né? Tipo, fazia na guerrilha, enfim, fazia com um outro edital, uma outra forma de financiamento, mas não existia efetivamente uma política que assambarcasse, né, que pensasse, que tivesse um pensamento sobre o audiovisual. Até chegar o governo Lula, o ministro da Cultura, Gilberto Gil, o secretário do Audiovisual, Orlando Senna. E eu tinha esses curtas todos... eu tinha vários curtas escritos, menos Doido Lelé, porque Doido Lelé é a história de meu pai. Aquilo que acontece no filme, guardado, né? Inspirado, guardada as ficcionalidades, é uma história que meu pai contava para a gente quando a gente era criança, para mim e para minha irmã, quando a gente era criança. Mas, assim, a história era ele, quando ele estava no Exército, ele queria participar, na década de 50, na meados da década de 50, queria participar dos programas de rádio, para ser cantor de rádio, e fugia da caserna, né, fugia do quartel para ir cantar nos programas de rádio em Salvador. Principalmente o de Adroaldo Ribeiro Costa, né, que era o grande programa de rádio que existia na época lá em Salvador. E sempre levava gongo, até que... E assim, e ele fazia paródias e dançava e não sei o que, imitava trombone de vara, ele era super multiartista, tocava violão, assim, fora... E lá ele ia cantar Orlando Silva, não sei quem, Vicente Celestino, pessoas, esses cantores que não faziam parte do registro dele, né? Meu pai é um homem negro e tal, né? Não fazia parte do registro vocal dele nem nada. Até que um dia minha mãe falou para ele, eu não me recordo nunca se foi minha mãe, se foi um dos amigos, mas alguém falou para ele, muito provavelmente minha mãe, disse: você devia cantar no rádio isso que você faz aqui do lado de fora, e não esses mementos aí, essas coisas. Ela fala exatamente a mesma coisa que a mãe de Leopoldo Caetano fala para ele. E aí ele fica com aquilo na cabeça, compõe Doido Lelé, que não é essa música, a música do filme, a música de meu pai infelizmente se perdeu. A música do filme é uma música feita por Jerônimo Santana, que é um cantor e compositor baiano muito importante, um dos pais da Axé Music. Ele compôs É do Oxum, Eu Sou Negão, entre outras, né? Lambada da Delícia, entre outras coisas que vocês devem conhecer aqui no Rio, não de nome. Mas ele... Então, meu filme tem essa música, mas meu pai compôs Doido Lelé, foi no programa de rádio com o Doido Lelé, foi ovacionado, ganhou o negócio lá, ganhou o prêmio, não sei o quê. E aí tirou essa ideia da cabeça. Quando voltou para o quartel, foi preso, porque ele tinha fugido, e todo mundo no quartel soube que ele estava lá no programa. Aí tirou da cabeça isso de ser artista e foi casar, ter filho, criar filha, enfim. Só que ele sempre contava essa história, ele tinha uma gana com essa história, era um grande trunfo da vida dele, assim, sabe? O dia que ele foi o rei do rádio, assim. Era uma coisa que ele, nossa, brilhava o olho dele, assim.
E ele, de tanto contar isso, terminou sendo uma das histórias gravadas em nós, assim, em mim e minha irmã. Aí, em 2013, meu pai faleceu, e ele faleceu de uma maneira muito abrupta, assim. Ele morreu atropelado. Eu nem gosto muito de falar, eu nunca falo, não sei nem porque, eu acho que porque eu tenho confiança em vocês. E aquilo foi muito doloroso para mim, porque meu pai era, nossa, tipo, a gente se entendia muito bem. Meu pai era o contador de histórias, era o griot, e então era como se eu tivesse herdado isso dele, é como se ele tivesse passado para mim isso de alguma forma. E aí eu fiquei muito deprimida, muito arrasada com a morte dele. E uma bela noite, e sem me conformar, sem me consolar com aquilo. E uma bela noite, eu acordei com a ideia de Doido Lelé na cabeça, assim, tipo, acordei com esse insight e fui pro computador e escrevi Doido Lelé no Estirão Só. E aí ele nasceu, assim, eu tenho outros curtas que foram escritos antes dele, mas ele foi o primeiro que eu rodei, assim, ele é o meu primeiro curta profissional, fora do ambiente das faculdades de cinema, da escola de cinema. Por conta disso, assim, aí, por conta dessa pulsão, eu tinha que colocar essa história para fora, assim. E ele foi muito doido, porque, assim, esse curta é muito, muito bonita a história dele, porque ele foi vitorioso desde o início, assim. Eu botei ele no MIC, ele ganhou existia um edital na Secretaria do Audiovisual para curtas-metragens, saca? Então, existia uma política pensada de todas as pontas para o cinema, né? Porque o curta-metragem é uma ponta importantíssima no cinema, como a gente está discutindo aqui. Então, eu ganhei esse prêmio, né, para fazer o Doido Lelé. Aí depois eu passei no laboratório do curso de cinema para adaptar, para redimensionar o roteiro, né? Eu tive uma consultoria de roteiro. Então, assim, foi dessa forma assim, que ele foi feito. Ele foi feito muito como um canto de saudade, assim, de meu pai, uma forma de honrá-lo, assim, de dedicar esse filme a ele. E também é como se ele tivesse passado o bastão, assim, do griot, assim, toma, assim, né? Tipo, até por uma questão de militância negra mesmo, né? Toma esse bastão aqui do griot e vai contar histórias, assim. E assim, o filme é meio essa coisa aos que persistem. Foi uma ideia da minha produtora da época, Fátima Frois. Mas para mim tem muito significado, porque é como se fosse um curta autobiográfico também. Eu, no cinema, também sou uma espécie de Doido Lelé, que fico insistindo até conseguir. Então, fiquei insistindo, batendo na porta até que eu consegui fazer, né? Então, esse aos que persistem é por isso, assim, para as pessoas não desistirem dos seus sonhos e não acharem que não são capazes ou que não é possível. Então, eu gostaria muito de deixar essa como última mensagem assim, do filme. E, assim, só voltando um pouco nesse edital, nesse edital passou também comigo Sérgio Machado. Sérgio Machado fez o curta Alice, que deu origem à série depois Alice, com esse edital. Ele já era um cineasta estabelecido, mas ele também tem essa ideia de que o curta-metragem enfim, é o alfa e o ômega do cinema, né? Então ele continuou fazendo curtas e nesse edital ele ganhou para fazer esse curta, entre outros cineastas que conseguiram começar no cinema através dessa política pública do governo Lula e Dilma. Nossa, eu fiquei encantado com esse teu relato. A história do seu pai é riquíssima, né? E se ele contava tantas vezes, gostava tanto, é porque ele sabia que precisava ser eternizado, né? E que bom que você, a filha dele, conseguiu realizar isso. Dou os parabéns. Legal você dizer isso, eu nunca tinha pensado dessa forma, que massa. Porque nada é por acaso, né? E assim, eu assisti Doido Lelé e fiquei apaixonado pelo filme, porque ele é muito bem feito, é uma história muito sensível e com uma riqueza de produção, de detalhes, de atuações, e principalmente a direção, você conduziu com maestria. Então, eu super te dou os parabéns, tiro o meu chapéu para você, e eu passei a te admirar mais ainda ouvindo agora esse teu relato. Obrigada.
Mas vou te falar, viu? Eu não seria nada sem minha equipe. Porque, assim, se eu não tivesse depositado a confiança que eu deposito, essa equipe me acompanha até hoje. Se eu não tivesse depositado a confiança que eu depositei, aquele filme, o Doido Lelé, não existiria como existe hoje, saca? Tipo, eu não seria nada se não fosse Fátima Freud, se não fosse Renata Sotomayor, se não fosse Pedro Semanovski, se não fosse Napoleão Cunha, se não fosse Edson Bastos, todas essas pessoas lá de Salvador que trabalham com cinema e que trabalham com maestria com cinema também. E eu acho que eu sou muito da mesma concepção que Fellini, assim. Fellini que fala, né, que o cinema é feito pela trupe, é uma trupe que se une sazonalmente, que se ama intensamente, que faz aquilo e que depois se aparta, mas se aparta sabendo que existe um pedaço de cada um naquilo e que eles vão continuar se amando mesmo longe e distantes. E eu considero minha equipe muito minha trupe, assim, sempre. Porque é interessante, como sempre é um mar de rosas, a gente nunca briga em set. Não acontece isso, e não sei dos outros sets, mas o meu sempre é muito harmonioso. E eles são muito, 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 muito competentes, assim. Eles me guiam também. Eu não seria nada se não fossem eles. E Doido Lelé tem esse apuro também por causa deles, assim. Que especial, Ceci. E como não ser um set harmonioso por você? É bem complicado. Ceci, a gente viu que, pelo resumo da sua trajetória, as suas obras trazem questões de militância e de protagonismo dos excluídos. Então, eu gostaria que você contasse um pouco para a gente sobre o seu processo de criação, como você procura fazer chegar às telas aquilo que te inquieta, que te incomoda como artista, de uma forma, como você mesma diz, afetiva e política. Eu sempre trabalho com o que me choca, assim. Eu não consigo não trabalhar com o que me choca. Para mim, por exemplo, é muito difícil fazer coisas de encomenda. Não é impossível, eu faço também. Mas é muito difícil porque, inclusive nas coisas de encomenda, eu sempre procuro algo que me choque ali, que me faça ter um a priori afetivo, na verdade, assim. Então, eu sempre olho para a realidade com esse a priori, sabe? Eu quero saber o que é que a realidade tem para me aportar de pulsante, assim, sabe? Não é chocante o choque pelo choque, saca? Mas, assim, é algo que me impacte, que impacte também quem está assistindo e faça quem está assistindo pensar sobre aquilo. E quando eu falo do afeto, do afetivo, do afeto, é muito nessa perspectiva também, assim. Existe um filósofo, assim, isso não é dele, assim, vem de Platão, vem também da filosofia africana, né, que é a questão do patos cognitivo, né? Você tem que se deixar encantar, aquilo, a realidade tem que te atravessar a ponto de te encantar para fazer com que você pense sobre ela. Né? Ela tem que te chocar dessa forma, ela tem que te provocar um afeto, né? O choque é isso para mim. O choque não é isso para mim, é isso para Heidegger, é isso para Platão, é isso para os africanos. Ela provoca um afeto e a partir desse afeto você para e elocubra e raciocina e se relaciona com aquilo, quer se relacionar com aquilo. Então, minha obra ela sempre tem esse ponto de partida, assim. Por exemplo, o filme que eu fiz, do Da Alegria, né, que não foi exibido aqui, mas o Da Alegria, que fala sobre... Ele é inspirado numa história real de uma travesti lá de Salvador que morreu assassinada. Né? Ela morreu afogada porque os policiais, a paisana, surraram ela e a amiga, levaram ela para o bar, e isso é uma coisa muito comum lá em Salvador. Eu não sei se já isso acabou, não sei se isso passou, dizem que não, mas era muito comum acontecer esse tipo de abordagem policial, né? Não só, enfim, policiais à paisana, de pegar as travestis no ponto que elas estavam lá, né, trabalhando, e
levar para um lugar de mar revolto, perguntar se sabe nadar e colocar elas no mar sob a mira dos revólveres. E isso aconteceu com essa travesti, e ela terminou morrendo, e a outra não morreu e sobreviveu para contar a história, denunciou. Enfim, até hoje a gente não sabe o paradeiro dela ao certo. Dão conta de que ela foi pelo programa de testemunhas para fora do país, mas dão conta, não se sabe ao certo se isso aconteceu. Então, isso me chocou sobremaneira, assim. Eu estava trabalhando em jornal na época, porque eu sou jornalista também. Eu estava trabalhando em jornal na época dessa cobertura. Aquilo me chocou muito, porque eu fiquei muito pensativa de como você aniquila o outro só porque o outro é diferente de você. E você não tolera aquela diferença. Como é que pode isso? Isso para mim sempre foi uma incógnita. Isso para mim sempre foi uma coisa insensata, indescritível, sabe? Tipo, então, quando eu tomei contato com esse crime, isso me chocou de uma forma tamanha que eu não parar, eu tive que transformar isso em arte, assim. E outra coisa que eu também tenho muito, que é muito caro para mim no meu trabalho, é a realidade. Por mais que eu faça ficção, eu acho que isso vem do documentário, vem do jornalismo. Por mais que eu faça ficção, essa ficção sempre tem os pés e a âncora fincada na realidade, assim. Eu fabulo a realidade. Eu acho que todo artista termina fazendo isso também. Mas eu sempre quero reelaborar aquela realidade para mostrar o avesso dela, assim. Então, eu acho que o político vem daí também, né? Tipo, vem desse posicionamento em relação à realidade, ao real. Existe um posicionamento que eu estabeleço na perspectiva de entender aquele real, elocubrar sobre aquele real, pensar sobre ele, trazer ele de outras formas, fazer com que as pessoas se deem conta que ele é daquela forma e que ele precisa ser mudado ou que ele precisa ser contemplado, pelo menos. Então, acho que o político vem muito daí, assim, sabe? Dessa relação com o real e dessa relação do real e do impacto que ele causa nas pessoas, né? De como você pode transformar a opinião ou a relação que as pessoas têm com aquele real através da arte. Então, eu me balizo muito nessas duas coisas, assim. Mas é tudo muito também, é tudo muito intuitivo, sabe? Tipo, porque se a gente ficar também muito... Tenho que fazer um filme para falar sobre a temática X, tenho que fazer um filme para falar sobre... A gente não dá conta, termina sendo apenas panfletos. Então, eu acho que eu me deixo muito também levar por essa coisa intuitiva, como eu te falei, né? Foi um insight que me deu em Doido Lelé, da alegria, eu fiquei pensando enlouquecidamente sobre isso, até que um chefe meu da época, Adalberto Meirelles, que eu amo muito, amigo querido também, falou da música de Vanusa, que é a música que é Mudanças, né? Que é a música da alegria. E quando ele falou dessa música de Vanusa, a ideia do filme veio na minha cabeça. Então, é tudo muito maturado, intuitivo, não é algo, como eu disse, né? Eu não sei muito essa coisa da encomenda, assim, sabe? Que é tipo, tem que fazer um filme sobre isso. Eu fico, meu Deus, será? Como é que vai ser isso? Então, é mais ou menos por aí. Ceci, aproveitando esse teu gancho sobre abordar o real através da arte, o seu filme O Velho Rei, de 2013, você nos brinda com a presença do maravilhoso Antônio Pitanga, e ele está vivendo um personagem que ele registra tudo à sua volta com uma câmera que ele recebeu de presente da sua filha, que mora no exterior. E em tempos de pandemia que estamos vivendo, a gente teve que aprender a trocar esses afetos através da tecnologia, de câmeras, de telas, né? Você acha que teve algo de profético no teu filme com os tempos que estamos vivendo? E como é que foi trabalhar com Antônio Pitanga? Gente, algo de profético, eu também nunca tinha pensado nisso. Mas, assim, vou te falar um negócio. Eu trabalhei durante muitos anos numa instituição de ensino privado aqui, de ensino superior privado aqui em Salvador,
E aí eles fizeram uma retrospectiva com meus trabalhos, e aí eles pediram para os meninos, para os alunos fazerem produtos com os meus trabalhos. E foi bem durante a pandemia, assim. Foi em 2020, 2019, 2020, assim. E aí um dos trabalhos eu vi no YouTube outro dia até. Pegou o Velho Rei e trouxe o Velho Rei para a pandemia. Eu achei genial. Eu fiquei, nossa, eu falei assim no comentário, nossa, genial, eu adorei, muito obrigada por você ter feito isso. Porque não sei se profético, né? Mas espero que não tenha sido, porque, né? Eu acho que nem nos nossos sonhos mais malucos, ensandecidos, a gente ia pensar na realidade que a gente está vivendo hoje, né? Acho que só Planeta dos Macacos, A Origem, conseguiu ser profético nesse nível. Vocês se lembram, Verdade, né, do final? verdade, eu lembro. Maravilhoso aquele final. Pois Icônico. Icônico, exatamente. Eu acho que só eles conseguiram ser proféticos naquele nível, porque foi fora a coisa do vírus do laboratório, né? Porque o coronavírus não é de laboratório, né? Bata também um abacate, porque tem toda uma teoria conspiratória que diz que é, mas não é. Fora isso, é muito representativo do que a gente está vivendo hoje, né? Muito simbólico. Mas, na verdade, para mim, é o meu curta mais autobiográfico assim, da vida. Assim. Porque ainda sobre a morte de meu pai, que eu, como falei para vocês, me atravessou demais, assim, foi muito difícil. Inclusive, o Velho Rei, eu tinha escrito antes dele morrer, bem antes dele morrer. O Velho Rei é de 2000, antes. Eu acho que eu escrevi o Velho Rei em 96, 98, por aí. 99. Então, foi muito antes, assim. E ele era muito também uma saudade, porque eu morei fora durante vários anos, eu e minha irmã, nós moramos fora durante vários anos, ela até mais do que eu. E era muito difícil nos comunicarmos com o nosso pai, porque ele não atendia telefone, enfim, capial. Capial não, porque ele não era capial, mas assim, capricorniano introspectivo. Aí não atendia telefone, não sei o que, essas coisas. E aí, e além do mais, eu tenho uma mágoa muito grande de mim mesma e dele não, mas de mim mesma, porque a gente não tem nada filmado de meu pai, a gente não tem nada em movimento de meu pai, nada. Eu sou cineasta e nunca gravei meu pai, então eu tenho muita pena disso. E a gente tem muito pouca foto de meu pai, porque ele não se deixava fotografar, ele não gostava de tirar foto. Então, a gente tem nem ele nem minha mãe, assim, os dois. Minha mãe tinha até mais do que ele, porque ele fazia as fotos dela, mas não gostava de sair em foto. Então, eu por causa desse sentimento que eu ficava, poxa, eu não tenho uma imagem uma vez de meu pai, que absurdo. Eu peguei, só para me vingar disso, eu peguei e disse, eu vou fazer um filme que eu vou colocar meu pai em imagem de movimento. E fiz o Velho Rei para poder me compensar disso, assim, como se eu estivesse assistindo ele. Inclusive, as atitudes são muito dele, assim. Aquelas atitudes do Velho Rei são muito atitudes dele, assim, sabe? O gato, e mostrar a casa, e falar e trazer os amigos da filha. Enfim, é como se fosse meu pai mesmo, assim. E eu fiz eu escrevi esse roteiro quando eu estava fora. Então, que eu estava com muita saudade dele, que eu estava fora e não conseguia falar com ele. Então, quando ele morreu, foi quando o filme veio à tona, né? Que foi 10 anos depois que ele morreu que eu fiz o Velho Rei. Foi por isso, assim, foi nessa batida, nessa pegada de me vingar de mim mesma e ter um filme com uma imagem de movimento de meu pai, mesmo que fosse fabulado. Porque, para mim, a questão da fabulação é muito importante. Eu estudo fabulação. Como você pode pegar a realidade, se apropriar dela e fabular. E ainda assim ela ser a realidade, sabe? Então, que é o que o cinema faz, né? Então, também teve um pouco essa pegada. Trabalhar com o Pitanga foi uma delícia. Ele é fofíssimo. Ele é maravilhoso. Ele é de uma generosidade a toda prova, assim. Ele é muito generoso. Muito, muito, muito. Ele fez sem cachê. A única coisa que a gente fez foi levá-lo para Salvador
a gente levou ele para Salvador e depois ele foi para um festival que ia ter em Ilhéus, né, nessa mesma viagem. Mas ele não cobrou cachê, ele fez tudo, e ele fez tudo de uma forma muito amorosa, assim, sabe? Porque o roteiro tocou muito ele, porque ele é aquele pai também amoroso, ele é um pai que ele tem uma relação com os filhos também muito afetiva, muito linda. Então, ele também topou fazer de bom grado por causa disso. E, assim, eu ficava muito apreensiva, né? Porque, afinal de contas, é um totem, né? Antônio Pitanga é um totem. É o homem do ciclo é o homem do ciclo baiano de cinema, né? O ator do ciclo baiano de cinema, é o ator do cinema novo, né? Um dos atores do cinema novo, foi dirigido por Glauber Rocha, é uma sumidade, né? Tem uma carreira potentíssima, é um homem negro griot também, então eu fiquei muito impactada de ter a oportunidade de dirigi-lo. Mas ele foi tão mega, super, hiper, ultra, blaster, generoso, que ele ele borrou todas essas fronteiras, assim. Ele diluiu tudo isso. E ele era muito atento, eu dizia, Pitanga, então, eu queria assim, assado. Porque eu até tenho o roteiro, né? Mostro o roteiro para o ator e tal, não sei o quê. Mas eu deixo o ator também muita vontade para... Eu não fico, tipo, tem que falar dessa forma. Eu deixo muita vontade para que ele faça o show dele, né? É o show do ator ali. É uma troca, né, com o ator também. Então, eu falava com ele muito atento, ele, não, você quer... Não, gente, foi belíssimo, assim, foi lindo. E foi muito doido, porque o dia que ele chegou em Salvador para gravar era o dia do aniversário dele. E a gente não sabia. Todo geminiano tem essa mania, né? Geminiano odeia aniversário, não sei por quê. Eu não odeio aniversário, não, sou geminiano. Você gosta? Tão lindo. Você é de quando? Você é de que dia? Sou de 20 de junho, o último dia de Gêmeos. Minha mãe também é de Gêmeos, gente. Eu adoro geminiano, eu sou louca por geminiano. Deve ser por isso que ele se deu bem. Ivan com essa signo, a louca. Começa de câncer. Foi por isso que ele se deu bem também, que eu amo os cancerianos. Mas a gente não sabia. E aí, então, a gente está vendo toda hora o telefone dele tocando, porque a geminiano tem isso também, né? Tem os contatinhos, o pessoal fala dos contatinhos. A geminiano conhece todo mundo. Pois é. Toda hora o telefone dele tocando, toda hora eu desconfiei, olhei para a cara dele, Pitanga, é seu aniversário hoje? Ele, porque o telefone tocava, ele ficava, obrigado. Aí eu digo, é seu aniversário hoje? Ele é. Aí a gente pegou e fez uma festa improvisada, surpresa, assim, para ele. Eu achei tão fofinho, sabe? Ele topou, porque se fosse eu, dizia, não, eu não vou viajar todo dia. Ele viajou, fez o negócio no mesmo dia. Ele chegou no dia anterior e fez um filme no dia do aniversário dele. Não, gente, foi sensacional, assim, foi muito bonito. E ele é uma figura, né? Ele é engraçadíssimo, ele é maravilhoso, ele é geminiano. Geminianos vão invadir o mundo. Não, os geminianos vão dominar o mundo. Ceci, a gente tem uma categoria no FIC Rio assim, que enche a gente de orgulho, que é a categoria de melhor filme universitário. Você, como professora e plenamente atuante no audiovisual, o que você poderia passar assim, de dica, de orientação aos tantos que no Brasil de hoje, né, estão aí fazendo graduação em cinema ou estão fazendo cursos na área do audiovisual? Eu acho que a principal coisa que eu posso dizer para os meninos é façam. Façam sem medo de errar. E usem a instância da universidade, da faculdade, para fazer, sem medo de errar. E sem glamourizar ou sem ficar achando que você está lá e você só tem aquela chance e você tem que fazer o filme da sua vida no primeiro semestre ou no segundo. Não, façam e façam muito, façam errando e vão praticando e vão fazendo. E não está bom, faz de novo. E pode fazer a mesma ideia várias vezes ou pode abandonar. Façam sem essa preocupação louca, insana, de ser um Godard ou um Almodóvar logo de cara, assim, né? Ou, sei lá, um Zósimo Bubu logo de cara. Façam.
façam, porque só fazendo que vocês vão conseguir a prática que vai levar vocês para a perfeição. E não existe perfeição, viu, gente? Viu, meninos? Não existe perfeição. O que existe é a expressão do que você tem de melhor por dentro. Isso sim, isso existe. E se você conseguir colocar no seu filme a expressão do que você tem de melhor, você vai arrasar. Então, façam. Eu tive um professor lá em Toulouse que disse a gente isso logo nas primeiras aulas. Ele virou e fez: eu quero que vocês, era um curso de direção, eu quero que vocês peguem a câmera da faculdade, que no nosso tempo, gente, não tinha nem esses celulares maravilhosos que vocês têm nas mãos. Olha só, ó que babado, ó que maravilha. Então, ele falava, pegue a câmera da faculdade, pode ser a câmera mais chinfrim que tem aqui na faculdade, e criem uma historieta para fazer um filme por dia. Não precisa ser nada muito elaborado, não. Assim, para vocês terem consciência de construção, de composição de imagem, de construção, de campo sonoro, de lida com os atores, de recorte de real. Então, primeiro isso. Primeiro, façam. E segundo, façam sem medo de errar. Porque é muito difícil, é muito duro vocês ficarem se impondo uma autogestão ou uma genialidade ou uma perfeição que vocês estão estudando para alcançar. Vocês estão ali estudando. Então, e assim, a última instância que vocês vão ter para errar é a faculdade. Então, se joguem, façam. E criem network. E outra coisa boa também, né? Nessa época de pandemia, isso está meio, porque, enfim, a gente não pode sair de casa, a gente não pode estar presencialmente, mas, assim, um dos grandes lugares, um dos melhores lugares para vocês criarem network é festival. Então, façam, inscrevam seus filmes nos festivais, no FIC Rio, nos outros festivais. Como é que chama isso? Contemplem não, como é que frequentem, vão para os festivais, procurem conhecer as pessoas, façam uma turma ali, uma equipe de vocês, uma turma que vocês confiem, criem um network sólido, procurem saber das políticas públicas aplicadas à sua área, procure ler as leis, saber das políticas, né? Procure ser um cidadão atuante, participativo, certo? E se misturem o máximo que vocês puderem nisso que vocês querem fazer. Se é isso que vocês amam, façam e se misturem. Criem uma rede e criem possibilidades para vocês continuarem fazendo. Maravilha. Eles ganharam uma cadeira da universidade, né? Em poucos minutos. Maravilhoso. Dicas preciosas. A gente sabe, né? A gente que faz cinema independente, a gente sabe que não se faz cinema sozinho. Né? A gente sempre tem uma equipe imensa para poder ajudar a gente. E o nosso festival FIC Rio abre um espaço aqui nesse canal para a gente poder, para você, convidada, poder agradecer a quem você desejar agradecer sobre os teus trabalhos. Então, fique à vontade. Que ótimo, que lindo. Eu queria agradecer primeiramente a Lula e Dilma por existirem e por terem propiciado que o cinema nacional... Assim, Fernando Henrique Cardoso plantou a sementinha da Ancine, né? Verdade seja dita, a justiça seja feita, foi Fernando Henrique Cardoso, no governo dele, que começou a movimentação para que a Ancine fosse criada, né? Que na época era Ancinave. Depois vieram os governos Lula e Dilma, que não só criaram, como consolidaram o Cine, né? Então, e a Secretaria do Audiovisual também, então e a EBC. Então, eu queria muito agradecê-los. Queria agradecer também a Orlando Senna, que é meu padrinho querido, lindo, fantástico, que eu conheci na Escola de Cinema de Cuba, e que sempre me apoiou, sempre me carregou no colo, sempre me deu asas, que está passando por um momento muito difícil, né, com o passamento de Conceição Senna, que era minha mãezinha. Queria mandar todo o amor, todo o carinho do mundo para ele, eu amo muito,
E agradeço muito tudo que ele fez e tem feito e vai continuar fazendo por mim. Minhas produtoras, né, que foi a primeira Fátima Frois e a segunda Conceição Boaventura, que sempre confiou e acreditou em mim. Conceição Boaventura está comigo até hoje. Ela fez da alegria e está comigo até hoje e a fundo perdido e confiando e acreditando. Minha equipe fantástica, todos que eu citei anteriormente e todos que eu devo ter esquecido, mas que são, nossa, palma toda a obra e sem eles eu não estaria aqui conversando com vocês. As escolas de cinema onde eu passei, as escolas de cinema onde eu passei que me deram régua e compasso, certamente, né, que foi a Escola Internacional de Cine e TV, a escola AECTV, e a escola de Toulouse, né, da Universidade de Toulouse-Le-Mirail. Agradeço muitíssimo. Não sei, gente, eu fico com medo de agradecer e perder as pessoas, deixa eu pensar. Minha irmã, que sempre reza por mim, obrigada, Laizinha, querida, linda. Sempre está ali na oração cumprida. Então, assim, uma coisa que eu sempre coloco em todos os meus filmes, eu sempre coloco, acho que eu vou resumir todo mundo nisso, assim, todo mundo que eu quero contemplar, vou resumir nessa frase. E a todos aqueles que acreditaram que seria possível, todos aqueles que acreditaram que seria possível eu fazer cinema algum dia na minha vida. Meu pai, por exemplo, que meu pai, a princípio, ficou assim, sei lá, não sei o que, vai dar certo, ser negra, minha filha, pelo amor de Deus. Ser negra, mulher, nordestina, será que vai dar certo? Mas ele, mesmo assim, ele acreditou, levou fé e as coisas se fizeram. Enfim, todos aqueles que acreditaram que seria possível eu estar aqui hoje fazendo cinema e levando a mensagem, levando as mensagens que eu acho que precisam ser escutadas. A todas essas pessoas eu só tenho que agradecer. E a audiência, né, que tem a paciência de ver minhas coisinhas. Obrigada, audiência. E Ceci, agora eu gostaria que você, como baiana, só que atualmente adotada pelo Rio de Janeiro, contasse para a gente assim, quais são os seus atuais projetos, né? O que a gente pode aguardar vindo por aí com a assinatura Ceci Alves. Assim, o que você puder falar também. Porque hoje em dia tem muito isso, né? Tem os projetos, mas muitos em segredo ainda. Gente, com essa mudança de cenário aqui, foi todo o embrolho que a gente não vai contar para vocês. Eu tenho agora em processo de captação. Deixa eu ver se eu posso contar. Eu tenho processo de captação, um longa-metragem, que eu quero que seja meu primeiro longa-metragem, que se chama Partiste, que é uma adaptação de uma peça homônima de Paulo Henrique Alcântara, que é professor de teatro lá da Escola de Teatro da UFBA, e foi meu orientador de mestrado. É uma coisa linda de meu Deus, a peça e ele. E fala, é um canto de despedida, né? A partida do primogênito de Dona Mimi, que foi para São Paulo, e ela não sabe do paradeiro dele, e aí o filme é sobre esse paradeiro, porque ele viajou, enfim, é uma história, inclusive é uma história LGBTQIA+, que é uma das minhas militâncias, né? Dentro da minha militância de gênero, eu também sou militante LGBTQIA+. Então, essa história é uma história que vai por esse recorte. Estou também captando um longa série chamado Abembum, que foi o primeiro roteiro de longa-metragem que eu escrevi na vida, que eu escrevi em 1996, lá na Escola de Cinema de Cuba. O Abembum é uma história rock, é uma espécie de ópera rock, não sei se é um musical, uma comédia musical sobre o início do Axé Music, né, os primórdios do Axé Music em Salvador, assim. Então, vai contar essa história, mas vai contar essa história dentro de um triângulo amoroso entre um radialista de uma rádio pirata, um cantor de rock que se bandiou para os lados da Axé Music e uma cantora
uma cantora de baile, uma cantora assim, que seria mais do Axé Music, mas que é uma cantora bem versátil, chamada Pretinha. O cantor é Cuca e o radialista é Vinícius. E tem o curta Bolero de Satã, que eu falei no início, que é a adaptação do conto de Jean Willis, que eu pretendo também filmar entre esse ano e ano que vem. Tenho vários projetos de documentário. Vários projetos de documentário. Assim, tem um que é o mais caro para mim, assim, que eu estou captando, que chama Dia de Macaco, que é o documentário que eu pergunto às pessoas negras, nos seus mais variados matizes na escala do colorismo, né? Quando foi que elas sofreram o seu dia de macaco? Como foi o seu dia de macaco? Como elas se sentiram? Né? Que é o dia que elas sofreram a sua principal experiência de racismo, né? Aquela experiência de racismo que tenha marcado a pessoa. E o nome é Dia de Macaco porque eu me dei conta que eu era negra quando eu tinha 3 anos de idade. Eu tenho essa memória, tá? Eu tenho essa memória louca de 3 anos de idade. Eu começo a me lembrar da vida com 3 anos. Eu sou essa pessoa doida. E aí, uma das minhas primeiras memórias de quando eu tinha 3 anos de idade foi de minha mãe e no jardim de infância de minha irmã tirar satisfação com a professora e com a diretora porque as crianças estavam chamando minha irmã de macaca. Minha irmã estava fenecendo, sabe? Tipo, ela não tinha mais... a luz do olho dela foi embora nos primeiros dias de jardim de infância por causa disso. Ela chegou no jardim de infância, as crianças começaram a chamar ela de macaca e as professoras e a diretora disseram que a culpa era dela, em vez de regular as outras crianças. Então, minha mãe foi lá ler a cartilha, eu no braço, ela lendo a cartilha, né, tipo, ela discutindo com a professora e com a diretora, e tirou minha irmã do jardim de infância. Então, por isso que é Dia de Macaco, assim, é meio que alusão a esse dia e também a todos assim, macaco terminou virando essa alusão racista número 0, né? Principalmente no Brasil. Então, esse documentário eu estou captando ele. Eu já tenho os depoentes, né, as fontes, mas está em processo de captação e eu quero muito que ele seja um dos meus principais projetos em 2022. Bom, como você disse, esses são os que eu posso dizer, tem outros. Tem outros, mas esses são os que eu posso contar. Vai estar comigo em Partiche o ator Ciro Salles, que é um ator baiano que é radicado aqui no Rio. E, enfim, tem outros projetos aí, mas... Bom, eu já, como seu fã, já estou ansioso para ver os próximos trabalhos, né? Obrigada. E, para finalizar, a gente gostaria que você fizesse um convite para quem está nos assistindo, para essas pessoas conferirem os teus 2 filmes que vão estar sendo exibidos na nossa programação do FIC Rio, que é o Doido Lelé e Velho Rei. Vão ser exibidos no dia 31 de julho de 2021. Então, com você, a sua palavra para fazer o convite. Gente, por favor, assistam meus filmes. Não, sacanagem. Gente, compareçam ao FIC Rio, né? Assistam toda a programação do FIC Rio, porque é uma programação fantástica, sensacional, feita especialmente para vocês. São curtas-metragens brasileiros. Honrem e privilegiem e façam acontecer o curta-metragem brasileiro. Assistam o curta-metragem brasileiro. Então, assistam todo o FIC Rio, em especial a programação do dia 31 de julho, que vai passar uma espécie de retrospectiva da minha obra com meus curtas Doido Lelé e O Velho Rei. Doido Lelé de 2010 e O Velho Rei de 2013. Então, façam isso, porque vai ser divertido,
vai ser legal, vocês vão adorar assim, toda a programação. Eu espero que vocês gostem dos meus curtas e também porque vocês vão fomentar cada vez mais o cinema nacional, né? O produto da casa, o produto cultural do Brasil. Isso é fundamental, gente. Isso é fundamental. Então, isso é fundamental, inclusive, em níveis que vocês não podem nem imaginar. Assim, só de vocês assistirem esse festival, vocês estão movimentando a economia do país. Sério, isso é muito sério. Então, assistam o Fique Rio e assistam em especial no dia 31. Qual vai ser o horário? Vai ficar disponível por 24 horas. Fica disponível por 24 horas, no dia 31 de julho. Assistam Doido Lelé e O Velho Rei, que são da minha lavra. Eu vou ficar muito feliz. E comentem nos canais apropriados sobre, porque eu adoro ver os comentários. Assim, pode até desancar, que eu também gosto. Não tem problema nenhum. Ceci, eu quero te agradecer imensamente pela sua disponibilidade, seu carinho de estar aqui com a gente, nesse bate-papo muito enriquecedor, informativo, elucidativo e contagiante. Nós do Fique Rio, a gente fica muito lisonjeado em ter você nos abrilhantando muito mais ainda com o seu talento. Muito obrigado. Não tenho mais o que dizer a não ser agradecer eternamente. Eu que agradeço. Obrigada pelas palavras tão bondosas. Obrigada. Assim, é muito bom trocar. É muito bom trocar com vocês, com a galera do meio e com vocês que estão fazendo uma coisa tão importante, tão fértil, num ambiente que a gente está vendo de tanta aridez, né? De tanta esterilidade. Vocês estão fazendo uma coisa tão fértil, tão produtiva. Então, eu agradeço o convite, agradeço a resistência de vocês e vida longa ao Fique Rio. Amém. Obrigado, Ceci. Nossa intenção realmente no festival é isso, é funcionar como uma vitrine para o cinema independente, para os curta-metragens, né? Cada vez mais pessoas tenham acesso a isso. Né? Assim, eu que sou da geração mais antiga, eu peguei ali do curto, então assisti vários cursos de cinema, mas depois isso se perdeu realmente, né? Então, a gente precisa trazer esse público de volta. Então, obrigado a você pelo carinho, pela participação, mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, ser a nossa primeira curta-metragista convidada. E obrigado a você, claro. E obrigado a você que está nos assistindo. E fica aquele lembrete, de 26 a 31 de julho, você vai poder maratonar todos os curta-metragens incríveis indicados na nossa primeira edição, inclusive Doido Lelé e Velho Rei, da nossa querida Ceci Alves, e tudo isso no conforto e segurança da sua casa, totalmente online e gratuito. Então, fiquem bem, cuidem-se, um beijo. Tchau, pessoal. Tchau, um grande abraço. Tchau.